Olá, hoje temos a honra de receber Eric Nepomuceno, grande intelectual, escritor, amigo do trabalhismo. Eric, quero começar primeiro agradecendo aceitar o nosso convite e começar te perguntando como é que era a juventude em São Paulo. Bom, eu nasci em São Paulo, com 6 meses fui exportado para o Rio, com 6 anos meu pai era físico. A gente mudou para o interior de São Paulo, para o Ita, em São José dos Campos, e eu mudei para a cidade de São Paulo quando eu tinha 14 anos, 14, pouquinho antes de fazer 15. Não tinha nada a ver com a cidade de hoje, né? Quer dizer, foi agradável, foi bem legal. São Paulo era uma cidade muito movida, muito intensa. Como o meu eixo de referência era o Rio, eu achava São Paulo meio provinciana, né? Mas foi legal, foi bom, foi bom. Você estudou num tradicional colégio Dante Alighieri, né? É isso. Como é que foi essa passagem no colégio? Que foi um colégio que marcou profundamente o começo da sua carreira também, né? Bom, era um colégio muito bom, muito rigoroso no estudo e liberal para a época nos costumes. E eu tenho boa saudade do Dante Alighieri. Eu tenho, daquele tempo, eu não sei se eu tenho saudade de mim ou do colégio, mas enfim, ficou uma memória grata. Mas ali representava muito o conservadorismo de São Paulo, né? Ah, sim, é um colégio de elite, claro, né? Um colégio de elite. E tinha um jornal no colégio, e foi onde eu comecei a escrever para jornal. Eu ainda acho que tenho lá em casa 1 ou 2 exemplares, né? Daquele, era um jornalzinho, jornal de colégio. E qual que era a pauta que você se dedicava a esse jornal? Variava, né? Quer dizer, em geral, temas ligados ao colégio. Éramos 2 ou 3 que fazíamos o jornal, e eu falava de livro, falava de música. Cultura geral. Cultura geral. Era um jornal de adolescentes, né? Certo. E me diga uma coisa, você começou 3 faculdades e não se formou em nenhuma. Como é que é essa história? 2 de filosofia e 1 de marketing. Eu fiz vestibular, a história é meio complicada. Eu levei bomba no primeiro ano do curso clássico, né, que chamava naquele tempo. E eu tinha uma namorada. E aí eu vi ela no segundo ano e eu repetindo o primeiro. Era meio humilhante para mim. Quando chegou na metade do ano, portanto, da minha repetição, eu fiz um negócio que chamava madureza, que hoje chama supletivo. Passei, fiz vestibular, e enquanto minha namorada entrava no 3º ano colegial, eu entrava na faculdade. Eu fui aprovado em 2 vestibulares de filosofia, o da USP, que era o da Maria Antônia, e o da PUC. O da USP era à noite, o da PUC era de tarde. Eu estava começando a trabalhar meio em jornal, meio em televisão, então eu fui para a PUC. A outra era melhor, era pública, eu fui para a PUC. E eu fiquei na USP um semestre, mas não coordenava com o negócio de jornal, de televisão. E tranquei a matrícula. Na PUC eu fui até o fim do 3º ano. Mas a vida era muito mais interessante que a faculdade. A verdade é essa, né? Eu trabalhava em televisão, escrevia para jornal. Eu não via muito sentido em me formar em filosofia, né? Fui parar em filosofia, também não sei porquê, né? Bom, e eu já estava trabalhando, abandonei a PUC, fim de 68. Fim de 69. E eu já estava no Jornal da Tarde, ou seja, já estava encarreirado na vida, e meu pai me chamava a atenção que eu precisava, de qualquer maneira, de ter um título superior. Então, entrei na Escola Superior de Propaganda e Marketing. E aguentei 6 meses, porque a minha cabeça não tinha nada a ver com aquilo. Eu lembro que tinha um garoto bem mais jovem que eu, todo metido, chatinho para burro, chamado Washington Oliveto, que virou depois um gênio da propaganda. Sim. Talvez, se eu tivesse concluído o curso, eu tivesse ido trabalhar com ele, vai saber. Então, eu hoje me arrependo muito. Mas, de verdade, eu achava que não... a vida estava muito boa, né? Agora,
Você estudou num período no auge da ditadura na universidade. Auge da ditadura. Como é que era o ambiente na universidade com o auge da ditadura? Como é que você vê o ambiente na universidade? Ele era muito dividido, na verdade, Henrique, porque tinha os que não queriam saber de nada e tinha os que queriam saber de tudo. Por exemplo, quem era meu contemporâneo de PUC era o Zé Dirceu. Eu lembro perfeitamente dele. Eu nunca militei, nunca pertenci a nenhum partido, nenhuma agrupação. Eu nunca tive, digamos, militância orgânica. Então eu me limitava a pequenas tarefas que não me pusessem em risco. Eram coisas simples. Por exemplo, uma vez estava o que era presidente da UNE, o Luiz Travassos, e ele precisava ser transportado a vários lugares de São Paulo. Então eu pegava o carro da minha mãe e fazia isso. Isso aí foi o auge, nada além disso. Estando no Brasil, nada além disso. Agora, era um ambiente intenso, né? Era muito intenso. Eu tinha plena consciência do que acontecia. E me chamava a atenção que muitos dos meus colegas não davam a menor importância, não tinha muito isso. Agora você citou o Zé Dirceu, né? Líder estudantil, foi presidente da UE. Qual a análise que você faz do Zé Dirceu, líder estudantil naquela época? Como é que era o Zé Dirceu naquela época? Ele era eu não posso dizer como é que ele era como líder, porque eu nunca fui liderado por ele. Eu lembro dele em assembleias, né? Era um orador muito veemente, muito consistente. Eu olhava para ele e dizia, puxa, não era uma coisa assim de, mas eu tinha respeito por ele. E o Zé Travesso, como é que era? O Luiz Travassos. Luiz Travassos. Eu tive, o meu contato com ele, por exemplo, eu tive em uma assembleia com Travassos. Eu praticamente não tive contato com ele. Né? Eram conversas dentro de um Volkswagen tenso, indo de um lugar para outro em São Paulo, porque ele podia ser pego a qualquer momento, ele era procurado. Né? E era muito perigoso transportar naquele momento o presidente da UNE, né? Na verdade, eu não tinha muita dimensão, era muito perigoso. Eu sabia que era perigoso. Depois eu soube o quanto era perigoso, né? Porque também logo teve Biúna, caiu todo mundo preso, aí... Né? Agora me diga uma coisa, como é que você entrou para o Estadão, o jornal Estadão? Bom, aí era um grande jornal na época, meu pai conhecia gente no jornal, eu escrevia poesia, como todo adolescente, eu me sentia preparado para derrotar Manuel Bandeira, Carlos Drummond, João Cabral. E eu pedi para meu pai, que falou, que não me lembro quem no jornal, e o meu objetivo era ir para o suplemento literário, como poeta intelectual que eu me julgava. Errei de suplemento, eu fui parar no suplemento feminino para corrigir receita, que aliás eram muito mal escritas, um português errado. Mas foi bom, foi um aprendizado. Eu fiquei meses, pouco tempo, uns 4, 5 meses, e na época havia em São Paulo um jornal mensal que chamava Artes, e eu fui trabalhar nesse jornal. Fiquei nesse jornal e também eu trabalhava na TV Tupi, num programa que chamava Poder Jovem. E isso foi indo até 69, quando eu fui para o Jornal da Tarde. Quer dizer, a minha passagem pelo Estadão foi marcante, porque foi a primeira vez que eu entrei numa redação. Foi frustrante, porque eu queria suplemento literário e fui parar no feminino, corrigindo receita. Mas foi bom. Aí, em fim de 69, eu comecei a fazer freelas para o Jornal da Tarde. E eles me contrataram. Pertencente também à família Mesquita, né? Pertencente à família Mesquita. E eu fiquei lá, me contrataram no começo de 70, fevereiro, março de 70. A família Mesquita, é preciso a gente entender algumas coisas. Evidentemente que naquele tempo eu já tinha divergências com a linha da família Mesquita. Eu me dava muito bem com Rui Mesquita. Eu tinha muito carinho por ele, senti muito a morte dele, porque ele sabia respeitar a divergência. Claro que a linha do jornal era a linha da família. Mas, por exemplo, muitos comunistas portugueses exilados trabalhavam no Estadão. Né? Eu trabalhava na seção de cultura. E quando foi imposta a censura na imprensa brasileira,
a postura da família Mesquita foi exemplar, o que mostra bem o que são as elites brasileiras, né? Porque golpistas de primeira hora, o Estadão foi fundamental para o golpe de 64, quando aumentou a repressão e tocou neles, Aí doeu. aí doeu e eles foram muito dignos. Em que sentido muito dignos? Por exemplo, a gente tinha um censor na redação. Eu terminava meu texto, passava para o editor, que mandava corrigir aqui ou ali. O editor fechava, mandava para o secretário de redação, que aprovava, e em vez de mandar para a gráfica, mandava para o censor, que é quem ia dizer se podia sair ou não. Na verdade, o jornal era editado pelo censor. E os Mesquita faziam uma coisa terrível. Por exemplo, o censor não tinha direito à água, não tinha direito a café, não tinha direito a usar o banheiro da redação. Né? Quer fazer pipi, vai na rua, procura um botequim. Que foi uma forma de resistência. Eles depois, eu já nem estava mais no Brasil, mas, por exemplo, a atitude deles com Flávio Tavares foi uma atitude exemplar. O Fon, Atom Fon, que era um preso político torturadíssimo, perseguidíssimo, o irmão dele, Antônio Carlos Fon, era meu colega de redação. E a família Mesquita ajudava a família do Fon. Entendeu? Quer dizer, é ambíguo, mas para mim, o que ficou na minha memória dessa ambiguidade toda, que é evidente que era muito reprovável a participação no golpe, a linha editorial, mas pessoalmente eles tinham uma dignidade que eu não acredito que outra das famílias imperiais da imprensa brasileira, Tivita, Frias, Marinho, nem dizer, aqueles lá do Sul, que eu não me lembro o nome, mas não tinha essa dignidade nem de longe, nem de longe. E por que o senhor acha que o Mesquita apoiou o golpe? Ele era era anti-getulista e depois Ele era anti-getulista? anti-getulista, era paulistas, né? Paulistas, né? Derrotados de 32. Né? Derrotados em 32, entendeu? E eram contra o Jango, eles eram contra o Brizola, e o golpe era o golpe do capitão, né? Evidente. Agora, depois disso, foi ser correspondente em Buenos Aires. Como é que foi essa história de ser correspondente internacional na Argentina? Eu não aguentava mais o Brasil. Por quê? Sabe, eu tinha 24 anos, era uma repressão, aquele negócio da censura, perseguição. Eu queria ir embora. E eu sempre fui um correspondente cômodo. Em que sentido? Eu nunca disputei Paris, Nova York, Bonn. Não, eu era terceiro mundo. Eu fui, em junho de 72, eu fiz uma viagem com minha mulher para o Uruguai, Argentina, o Chile do Salvador Allende e o Peru do presidente Velasco, que era um general progressista. Existiam naquele tempo, hoje, não sei. E a gente decidiu ficar em Buenos Aires porque a gente sabia que o Perón ia voltar, que a ditadura do Lanussi estava nos estertores, a gente sabia disso. Era uma perspectiva de trabalho boa. Buenos Aires era uma cidade culturalmente de uma intensidade brutal. Eu me dava muito com Astor Piazzolla, que foi decisivo para eu mudar para lá, né? O grande músico argentino. E quando eu voltei para o Brasil, eu fui falar com Rui Mesquita e disse a ele que eu, no começo do ano, ia embora. E ele falou que o Jornal da Tarde não tinha correspondente. Além disso, tinha um cara em Paris que cobria a Europa. Vamos lembrar, aquele tempo não tinha internet, tinha celular, tinha nem fax, era telex. E eu falei, não, Rui, eu vou para Buenos Aires. E ele não entendia como ir para Buenos Aires, porque para ele, Rui Mesquita, a América Latina não existia. Como eu, que era um bom repórter, um cara jovem, falou, o que em Buenos Aires? E eu falei, deixa eu chegar lá, que aí você vai ver. E eu fui, fui porque quis, foi uma opção minha. Opção minha. Eu não tinha sido processado, não tinha sido denunciado, eu era muito censurado, mas eu e todo mundo. Eu conto uma história para mostrar como é que era a situação. Eu não podia escrever sobre Chico Buarque de Holanda. Eu era amigo do Chico e não podia escrever sobre ele porque cortavam.
Um dia eu comecei uma matéria dizendo que o Chico Buarque era um falso cantor de protesto, um filho da burguesia e não sei o quê, que era um músico medíocre, etc. E cortaram. Portanto, o cara nem lia, o cara via que era eu escrevendo sobre o Chico, eu falei mal para burro. Eu depois dei esse papel para o Chico morrer de rir. Quer dizer, eu não podia. Então aí foi a gota d'água, eu fui-me embora. Chegando na Argentina, eu comecei a escrever para a imprensa de lá. Havia um grande jornal de esquerda chamado La Opinión, e eu comecei a escrever contra o Brasil, contra a ditadura brasileira. Agora, tu também chega na Argentina, Argentina saindo da ditadura. Saindo da ditadura. E aí, qual que é a avaliação que você tem do presidente Héctor Câmpora? Deixa eu só concluir esse negócio, porque ao começar a escrever na imprensa argentina, Buenos Aires vivia uma ebulição, a volta, o fim da ditadura, a volta do Perón, era um ponto de passagem de intelectuais, o mundo era outra coisa, meus anos jovens. Ao começar a escrever contra o milagre econômico, denunciando tortura, etc., aí eu fui impedido de voltar para o Brasil. Eu voltei aqui no Brasil não teve problema, mas foi para a Argentina. Foi lá. Aí se sentiu livre para poder... Livre, eu escrevia, porque passava muita informação para a gente que estava fora. E eu publicava. A Argentina tinha uma abertura que no Brasil era o contrário. O Héctor Câmpora, eu não tinha muita ideia do peronismo, né? Eu, como todo brasileiro, do que era a Argentina. Ele cumpriu um papel fundamental, que foi um mandato tampão, quer dizer, o Perón não podia se candidatar. Então a função do Câmpora, que era um homem de uma lealdade vertical ao Perón, foi se candidatar, ganhar, tomar posse e meses depois renunciar para que houvessem novas eleições e o Perón ganhasse. Nunca vai sair da minha alma a imagem do que era a posse do Héctor Câmpora. Havia 800 mil pessoas no centro de Buenos Aires. Na Praça de Maio você não conseguia andar, né? E a euforia de todo mundo. Aí, bom, aí o resto é história. Efetivamente, em junho ou julho, não me lembro, de 73, o Câmpora renunciou, foi em maio, ele ficou muito pouco tempo, renunciou, vieram as eleições, Perón ganhou e tomou posse. Agora, na Argentina, você teve a oportunidade de começar a conviver com muitos intelectuais da América Latina, né? Ah, sim. E como é que era essa convivência, como é que era o debate? Porque a América Latina vivia uma época, um período muito difícil de ditaduras, de perseguição, de mortes. Muito intenso, né? Quer dizer, não era tão assim das ditaduras. Havia ditadura no Paraguai, no Brasil, com certeza. Mas, por exemplo, o Chile era democrata, o Peru havia uma revolução e havia um trânsito, como é até hoje, muito intenso entre escritores, músicos, cineastas da América Hispânica. Logo que eu cheguei em Buenos Aires, assim, 15 dias, 20 dias depois, naquele tempo a gente conspirava também com envelopes. O Fernando Gasparian, que era o dono do jornal Opinião, que era um jornal muito forte no Brasil, me pediu para levar um envelope para um uruguaio chamado Alberto Carbone. Marquei um encontro com esse Carbone num café, entreguei o envelope, a gente conversou, ficamos conversando do Brasil, do Uruguai, ele me perguntando muita coisa, ele mais informado do meu país do que eu, ou seja, havia informação lá fora e aqui não. Aqui é censura. E quando acabou o assunto, ele falou, vou ver um compatriota meu que vai lançar uma revista cultural, de repente te interessa, quer vir? E eu fui, e foi assim que eu conheci o Galiano, que estava nos preparativos finais para lançar o primeiro número da revista Crises. Crises foi a revista cultural mais importante da época, na América Latina inteira, e até hoje eu não vi nada igual. E eu não sei por que esses mistérios afetivos da vida, o Galiano me adotou. Mudou a tua vida, né? Mudou absolutamente. Quer dizer, eu era garoto, eu tinha 24 anos, pô. Mudou minha vida. Eu lembro de ter ligado para minha casa, devia ser umas 10 da noite, dizendo para minha mulher, olha, a conversa estendeu, eu estou indo agora. E a hora que a gente desceu do escritório do Galiano, na Avenida Pueyrredón, eu
eu falei para ele, vem cá, você não quer jantar lá em casa semana que vem? Ele falou, vamos, tal, tudo bem. Bom, aí acabou. Quer dizer, acabou a minha vida e começou outra. Por quê? A Crises, logo que saiu nas bancas, foi um êxito, um deslumbramento total, era um ponto de passagem de todo mundo. Eu lembro que o Eduardo às vezes me ligava, 3, 4 horas da tarde, vem cá, o Mário vai passar no fim da tarde, passa que você conhece ele. Eu ia, era o Mário Benedetti, entendeu? Olha, o Júlio está aqui, ninguém pode saber, nós vamos tomar um uísque com ele que eu vou te apresentar, mas não conta nem para Marta, nem para minha mulher. E eu ia e era o Júlio Cortázar, quer dizer, era um trânsito, fluía com muita naturalidade. Eu, repito, eu antes de ir para lá, era amigo do Piazzolla. Então, no meio musical da mais alta elite, eu fui apresentado como jovem amigo brasileiro do Piazzolla. E o Eduardo me apresentou para o mundo. Sabe? Era uma coisa natural, não era assim, o Cortázar. Não, o Júlio está aí, vamos tomar um uísque com ele. E qual que era a pauta desse uísque? O que discutiam? A gente falava muito da situação na América Latina. Eu ouvia, né? Eu lembro do Eduardo e o Júlio falando muito de Cuba, na noite daquele uísque, falando da Argentina, da volta do Perón, etc. E falava-se também de conversas naturais, né? Quer dizer, não tem esse negócio de que escritor só fala de literatura. Não, fala de tudo. Pô. Vou lhe fazer uma provocação, Érico. A gente está falando muito de Perón. Quem é maior, Perón ou Getúlio, na história? Impossível te dizer, porque Getúlio, Perón e Lázaro Cárdenas, no México, são os fundadores do México, da Argentina e do Brasil modernos. O Getúlio tinha uma certa ambiguidade. O Perón era a própria ambiguidade. O Cárdenas não era nada ambíguo, né? Eu tenho dificuldade de fazer comparações. Quer dizer, eu diria que o Getúlio Vargas foi no Brasil, que o Perón foi para a Argentina, e que o Perón foi para a Argentina, foi o Vargas lá. Quer dizer, as mudanças sociais, a legislação trabalhista, a implantação da indústria, a nacionalização é muito parecida. Lá ele era mais campo, aqui mais indústria, entendeu? Mas eram parecidos. O Perón era, talvez, como é que eu posso te definir? É evidente que eu não vivia a era Vargas, quando ele morreu, quando ele se matou, eu tinha 6 anos de idade. E a família de meu pai era muito anti-getulista. Então, eu demorei para entender o Getúlio. O Perón não, eu acompanhei mais de perto, né? A impressão que eu tenho é que, da janela para fora, o Perón era mais claramente manipulador no bom e no mau sentido. Era um conspirador, manipulador, para o bem e para o mal. O Getúlio era mais discreto, era mais sóbrio que o Perón. Não falando para o público, mas digo, nas articulações, a impressão que eu tenho. Ora, grandes gigantes, né? É bom. A história do Brasil, da Argentina. Me diga uma coisa, como é que você foi parar na Veja? Lá, Bom, primeiro preciso explicar que naquele tempo a Veja era impressa a tinta e não nessa estranha matéria com que ela passou a ser impressa dos anos 90 para cá. Eles me fizeram uma oferta, eu já em Buenos Aires, né? Quer dizer, eu entrava e saía do Brasil, mas eles me fizeram uma oferta que, num primeiro momento, o Rui Mesquita cobriu. A segunda oferta tinha uma diferença. No Jornal da Tarde eu cobrava por matéria. A Veja era um salário fixo. Eu me lembro que eu telefonei para o Murilo Felisberto, meu querido amigo, que era o redator-chefe do Jornal da Tarde, expliquei para ele e falou, olha, fala com o Rui. E eu liguei em seguida para o Rui, imagina, cada ligação daquelas ia 1/4 do meus parcos dinheiros, né? E ele falou, olha, tudo bem, vai e volta a hora que você quiser. Você não vai se dar bem na Veja. Isso foi fevereiro de 76, logo depois veio o golpe do general Videla, né? E eu fiquei na Veja, em Buenos Aires, até julho. Aí eu não teve jeito, tive de fugir, literalmente. Vim ao Brasil, fui interrogado durante 12 horas seguidas
e me disseram que eu não podia ficar aqui, e a Veja me perguntou para onde eu queria ir. E eu mencionei 3 opções: Angola, que tinha ficado independente um ano antes, Venezuela, porque tinha nacionalizado o petróleo, ou Espanha, porque o Franco tinha morrido. Bom, Angola era inviável, eu tinha um filho de 11 meses, era impossível ir para Angola. Caracas não tinha tanto interesse e a Espanha tinha todo interesse. Então eu fui em Madrid, onde eu fiquei 3 anos, até 79. Agora, dentro do trabalho, você cobriu o golpe no Uruguai e no Chile. No Chile, não. No Chile não, mas Não, no Uruguai. no Uruguai, sim. Como é que foi? Como é que você analisa os movimentos do golpe no Uruguai? O golpe do Uruguai foi um golpe estranho, porque fecharam o Congresso, prenderam políticos, prenderam líderes sindicais, prenderam professores universitários, mas o presidente civil continuou. Era um bonecão lá, o Bordaberry, Juan Maria Bordaberry. E foi muito duro no começo, depois o avanço foi suave da repressão, até que virou uma repressão, mas tudo isso num curto espaço de tempo. Então era um golpe meio que confundia. O do Chile eu não cobri por uma razão: ninguém podia entrar no Chile. E eu fui ao Chile numa viagem meio clandestina, em fevereiro, março de 74, 5, 6 meses depois do golpe, entrevistar aquele que era o principal líder da oposição não armada, Jaime Gazmuri. O Gazmuri depois virou senador e acabou sendo embaixador da Michelle Bachelet aqui no Brasil. E foi um reencontro muito cálido com ele, muito cálido. Então eu não posso te falar da cobertura do golpe, propriamente. Eu posso sim falar o que eu vi durante os 6, 7 dias que eu fiquei em Santiago, que era um negócio alucinante. Assombroso, né? Assombroso, porque, por exemplo, eu toda manhã ia ao Palácio de Governo, Diego Portales, pedir uma entrevista para o general Pinochet, dizendo que eu era do estado de São Paulo, coisa que não era verdade. E de tarde vinham os garotos e eu era levado clandestino para onde o Gazmuri estava clandestino. Aí no outro dia, se era o Gazmuri de manhã, de tarde eu ia pedir entrevista para o Pinochet. Eu estava num hotel, na Alameda, que é a avenida principal de Santiago. 5 horas da tarde, eu olhava da janela na rua, as pessoas corriam. Mas corriam. Por quê? Porque às 6 em ponto tinha o toque de recolher. E quem fosse pego na rua era preso. E quem era preso era torturado e a chance de ser morto era altíssima. Então era um negócio desesperador. A cidade vivia ao contrário, quer dizer, das 7 da manhã às 5 da tarde existia. Eu olhava da janela Alameda, que é uma avenida linda de Santiago, depois poluiu muito, mas enfim, 9 horas da noite não tinha ninguém. De vez em quando passava uma patrulha. Quer dizer, era um país que você sentia cheiro de medo no ar, né? O medo era uma coisa pegajosa. E você conseguiu entrevistar o Pinochet? Não, eu nem queria. Porque essa entrevista com Jaime Gazmuri não era para o Brasil. Era para a Argentina e para o mundo. A América Latina, Eric, caiu na luta armada. Muitos grupos foram para a luta armada. Muito. Conseguimos a democracia, vivemos hoje tempos mais ou menos democráticos. Mas qual a sua avaliação da luta armada dessas organizações? Muito complicado, Henrique, você, 40 anos depois, pensar nisso, né? Eu, evidentemente, nunca participei de nenhum grupo da luta armada. Cumpri na Argentina tarefas, sim, para a juventude peronista, que quando passou para a clandestinidade eu me afastei, quando se militarizou eu me afastei. Naquele momento, a luta armada, para mim, na minha opinião, daquele momento, estamos falando dos anos 60, 70, era a maneira que um grupo de pessoas, de jovens, encontrou para resistir à ditadura. E eles acreditavam que era possível reverter o quadro, era possível derrotar o exército, os militares. Eu sempre achei que isso era impossível. Né? Era impossível, ainda mais no país que nem o Brasil, a dimensão do Brasil. Né? Hoje em dia, eu tenho minhas dúvidas, mas respeito muito quem participou. Respeito quem participou. Sabe?
Agora, você também foi cobrir as guerras civis em El Salvador, Guatemala, Nicarágua. Como é que foram essas coberturas, Eric? Rapaz, eu tinha uma certa experiência de cobrir ações guerrilheiras na Argentina. Quando eu estava na Espanha, no deserto do Saara, antigo Saara espanhol, havia mais que uma guerrilha, havia um exército lutando contra o Marrocos, reivindicando a independência. Eram os Polisários. E eu fui várias vezes em ações do Polisário, no deserto. Em 79, quando houve anistia no Brasil, que, aliás, uma coisa curiosa, eu não vou, evidentemente, dizer o nome de quem, mas um colega meu de redação da Veja conseguiu o projeto de lei de anistia. Ligou para minha casa em Madrid, na minha casa em Madrid era quase meia-noite, 10 e tanto da noite, ele falou, pega o carro, voa para o Correio, para o Telex, que eu estou te mandando a lei de anistia. E eu, do Correio, fui a uma cabina telefônica, liguei para o Hotel Florida, em Lisboa, onde estava o Leonel Brizola, pedi para falar com ele. Aí vinha um assessor, aí eu falei, eu preciso falar urgentíssimo, porque meia-noite fechava o Telex. Eu preciso falar pessoalmente com ele, é desesperadoramente urgente, não é entrevista, é uma coisa pessoal minha. Eu conheci Brizola pouco, ele veio ao telefone. Aí eu falei, Brizola, o seguinte, desce você. Eu sempre fui respeitoso, porém não solene. Eu chamava ele de Brizola e de você a vida inteira. Quando havia mais gente, não, claro. Desce você no Telex e pega o que eu vou te mandar agora. Mas já, porque meia-noite fecha aqui. Isso era 11h30. E Telex era uma coisa demorada para burro, né? E depois, quando eu chegar em casa, eu te ligo. Mandei a lei para ele, peguei a lei, levei para minha casa e o Brizola me ligou. Devia ser quase 1h da manhã em Madrid, meia-noite em Lisboa, dizendo, você tem certeza disso? Eu falei, eu tenho absoluta certeza disso. Não posso te dizer quem me mandou, mas é absoluta certeza. Enfim, logo depois disso, houve o Congresso de Lisboa, em junho. Eu fui, não para cobrir pela Veja, eu fui para participar ao Congresso do PTB daquele tempo, refundação do PTB, hoje PDT. Enfim, eram tempos muito agitados. A colônia brasileira exilada em Madrid era a mais unida da Europa. Não tinha nenhuma dissidência, porque éramos eu, minha mulher e meu filho, que tinha 4 anos, 3 anos, 3 anos, 2, 3 anos. Então o Darcy me dava tarefas. Muitos encontros do Darcy e do Brizola eram feitos em Madrid. Por quê? Paris, cheio, as correntes, as tendências. Lisboa, nem me diga. Madrid não tinha tendência. Éramos Marta e eu. Então, o Darcy, eu fiz muita tarefa naquele momento. Ainda não era o PTB, era para o Brizola. E o Darcy, e o Neiva, evidente. E por isso eu fui parar no Congresso de maio, junho de 79. Como é que você conheceu o Darcy Ribeiro, essa figura extraordinária? O Darcy Ribeiro. Meu pai era físico e tinha sido um dos fundadores do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas do Rio e um dos pioneiros do ITA, em São José dos Campos. Quando o Darcy foi criar a Universidade de Brasília, o Anísio Teixeira, o Darcy montou grupos. Ele pegava 5 geógrafos, 5 economistas, eram os 5. E meu pai foi um dos 5 do grupo de Física e Matemática. A gente morava em São José, mas ia com muita frequência ao Rio. Papai me levava de vez em quando. E várias vezes coincidia com reuniões dele, que era a turma criando a Universidade de Brasília. E eu lembro de um cara baixinho, que ouvia muito, fazia perguntas muito rápidas, e que quando falava, eu não entendia nada, eu tinha, sei lá, 11 anos, mas eu sentia que era um cara brilhante, né? Ele era o Darcy, entendeu? Eu sabia que era o Darcy Ribeiro, mas não tinha a menor ideia de quem era o Darcy Ribeiro. Muito tempo depois, eu já fora do Brasil, eu com certa frequência vinha
Vinha, ficava dias, alguém me dizia, cai fora, às vezes ficava 20 dias, às vezes 5 dias. O Darcy já tinha voltado para operar o câncer, eu estou te falando 75, agosto, 76. setembro. Não, 75 era isso, com certeza. Que ele conseguiu uma coisa rara, né? É incrível. O regime abrir para ele vir, porque o regime pensou que ele vinha morrer. Não pensou. O Darcy queria ser operado no Brasil. E insistia no pedido. Quando os milicos tiveram certeza que ele ia morrer, não é que pensar, aí deixaram ele vir. Ele deu um drible nos milicos. Né? Até nisso o Darcy conseguiu. Até nisso ele conseguiu. É tão genial que conseguiu... Aí uma vez, o Galiano estava no Rio, eu vim com o Galiano, eu me lembro que isso foi agosto de 75, fim de agosto, e a gente foi visitar o Darcy. E aí, quando o Eduardo me apresentou, ele falou, o que você é do Lauro? Eu falei, sou filho. Ah, então você era aquele menino? Eu falei, eu era aquele garotinho, isso, não sei o quê. E a gente não se desgrudou nunca mais até o fim. Agora, você falou do Encontro de Lisboa, e eu quero destacar um personagem do Encontro de Lisboa, que era o Mário Soares. Grande amigo do Brizola, da Internacional Socialista. Claro. Qual a sua análise do Mário Soares? Nenhuma. Eu não tenho critério para analisar o Mário Soares. Eu tenho uma enorme admiração por ele, eu conheci uma ou duas vezes no Rio com o Brizola. Eu acho que foi uma figura absolutamente chave para Portugal, mas eu não tenho informação, critérios suficientes para ter uma opinião firme. Digamos que eu tenho uma admiração enorme por ele. Que ele foi fundamental para o Brizola. Absolutamente. Abrir Portugal, né? E o Encontro de Lisboa, qual análise você faz daquele encontro de ver tantos exilados na Europa? Do México. Do México, que era o Francisco Julião. Conheci o Julião lá. Qual a análise do Francisco Julião? Esse personagem... Eu conheci o Julião no Encontro de Lisboa, conheci o Betinho no Encontro de Lisboa. Marta, minha mulher, que é mineira, reencontrou o Teotônio dos Santos, que eu não conhecia, no Encontro de Lisboa. Encontrou o Neiva Moreira? O Neiva eu conhecia da Argentina. O Mário pela conta do Caderno Terceiro. Claro. Né? O Mário Japa, Maria do Carmo Brito, que era amiga de adolescência da minha mulher. Quer dizer, aquilo foi um negócio, eu acho que foi um alento para quem estava fora e foi um susto para quem estava dentro. Porque basta lembrar o seguinte, eu não estava aqui, mas eu sei como é que foi. O retorno do Prestes, retorno do Arraiz, retorno de todo mundo para o Galeão no Rio de Janeiro. O único que não pôde voltar pelo aeroporto do Galeão foi o Leonel Brizola. Porque o Brizola punha pânico na elite brasileira, pânico nos militares, e eu devo dizer, eu tenho de dizer, punha muito medo na resistência democrática aqui. Setores do MDB não queriam a anistia para o Brizola, né? Eu sei. Aliás, quando saiu a lista... Quem peitou foi o Figueiredo, né? Ou é para todos ou não vai ter, né? Quando a lista aquele texto original da anistia, da versão da lei, 5 não podiam voltar. Encabeçava Leonel Brizola, Miguel Arraes, Luiz Carlos Prestes, Márcio Moreira Alves e o nosso José Maria, lá de Belo Horizonte, o grande jornalista, meu Deus do céu. José Maria Rabelo? Rabelo. Eram os 5 que não podiam voltar, nesta ordem. Com acordo com o PMDB, né? Evidentemente. O PMDB tinha pavor do Brizola, né? O senhor acha que a formação do PT com a redemocratização atrapalhou o Brizola chegar à presidência da República em 89? É complicado dizer assim, se foi a formação do PT. Eu acho que o PT, evidentemente, foi um elemento... Olha, não vamos esquecer que o Darcy perdeu no Rio para o Moreira Franco e sem o apoio do PT. O Gabeira disputou pelo PT, teve 8 ou 10% dos votos, que eram os votos que faltavam para o Darcy se eleger. O PT sempre foi hegemônico, ele preferia perder sozinho do que ganhar aliado, né? Eu acho que o que impediu que o Brizola fosse para o segundo turno com o Collor de Mello em 89 foi a certeza do sistema brasileiro, da Rede Globo Televisão, a certeza de que o Brizola ia derrotar o Collor. Você acha que pode ter havido fraude naquela eleição?
Até pelo caso da Proconsult em 82, Eu acho meio eram votos... Eu acho difícil, veja, eu não tenho como assegurar isso, eu acho difícil, por quê? Porque o PDT, naquela época, o Brizola era muito atento para isso, ele tinha um controle rigoroso. Tanto que pegou a fraude do Proconsult em 82, eu não estava aqui, mas o Brizola me contou como é que Você sabe foi. quem descobriu foi o César Maia. Eu né? sei, foi o César Maia. Ele tinha um esquema de controle, né? Dizer que foi fraude, eu não me arriscaria. O que sim foi a certeza de que o Lula ia perder para o Collor, ia se apequenhar diante, ia ficar pequeno diante do Collor e que o Brizola ia engolir o Collor. Mas você falou da Globo. O senhor trabalhou como editor do Jornal do Globo. Como é que foi essa época? Jornal da Globo. Jornal da Globo. Eu estava no México ainda, tinha saído da Veja, e a Globo me fez essa proposta, eu vim, conversei, era para ser um jornal inovador, dentro do que podia ser inovador na Globo. A Globo também mudou muito. A Globo mudou muito, não que fosse legal lá atrás, não era boa não, mas não era o horror que é hoje. Por exemplo, no jornalismo havia o Armando Nogueira, que era um profissional de altíssimo calibre, e ele percebeu que com a mudança que estava acontecendo no Brasil, estamos falando de 83, Brizola governador, Montoro em São Paulo, se não me engano, né? Havia um público para uma pequena abertura, não à esquerda, mas digamos, para a democracia, né? Para ter uma opinião mais nova. E aí eu vim integrar o grupo que criou a reforma do Jornal da Globo. Eu fiquei lá até 86, daí fui embora. E a gente pensar que hoje em dia o Jornal da Globo é o que é, né? Você tinha na Veja, por exemplo, no começo da Veja, o Mino Carta. Eu nunca trabalhei com Mino. Né? Ele deu uma entrevista aqui para a Fundação, uma pessoa Não, eu sou muito amigo dele. Né? Mas existia grandes personagens na imprensa que depois foi se degradando, né? Não, acabou, né? Quer dizer, o Mino, eu brinco com ele que a gente é tão amigo porque eu nunca trabalhei com ele. Por isso. Me conte uma história do Brizola sua particular. Muitas. Eu conheci o Brizola através do Darcy Ribeiro. E eu me atreveria a dizer que houve uma simpatia mútua imediata. Eu tinha uma enorme admiração por ele, mas nunca tinha visto o Brizola, nunca tinha conversado com ele. Se não me engano, a primeira vez que a gente conversou, ele foi a Madrid para encontrar, o Darcy tinha me encarregado de preparar isso, encontrar o Franco Montoro. Isso, ele saiu do Uruguai em 78, se não me engano, foi primeiro para Nova York, depois para Lisboa e de vez em quando ia a Madrid para as tais conspirações, né? Eu tenho mais memórias do Brizola do que propriamente histórias. E as histórias que eu tenho eu não posso contar, não quero contar. Agora, a imagem do Brizola, por exemplo, logo que eu voltei para o Brasil, para o Rio, ele um dia me convidou para ir na casa dele, tomar um... o Brizola não bebia, era muito raro, mas ele me convidou a tomar um uísque e encontrar o Dotel, encontrar o Bocaiúva, que eram pessoas que eu conhecia de Lisboa. Ia ter uma reunião da Internacional Socialista no Rio e ele me pediu para ajudar na parte de imprensa e tal. E eu trabalhava na Globo, imagina. E nesse dia, ele depois que... Bocaiúva, eu lembro Bocaiúva, o Dotel e o Cibiles, que eu não conhecia. Cada um foi para um lado, ele me pegou, botou no carro, ele tinha um carro de governador, claro, para eu conhecer o Palácio Guanabara. Você trabalhou... Que eu fiquei impactadíssimo, porque tinha banheiras de mármore que dava para disputar a prova de natação. Um negócio de uma suntuosidade. Ele queria que eu entendesse por que ele não morava lá. Que eu disse para ele, Brizola, você devia morar no palácio, pô, para se impor. Ele falou, então vamos até lá. E a gente foi até lá e eu entendi no ato. Eu gostava, de vez em quando ele me chamava, dizendo, Nepomuceno, vem no fim da tarde. Ou quando estava o Galeano, vem no fim da tarde.
e a gente entrava pelos fundos, porque na sala sempre tinha gente conspirando. Então a gente ficava na mesa da cozinha. E o Brizola tinha hábitos que eu achava estranhíssimos. Por exemplo, um fim de tarde tomar chocolate, uma taça de chocolate quente, comendo alcachofras, né? Ou quando uma vez ele recebeu uma caixa de galetinhos do Sul, orgânicos, aquela coisa maravilhosa e tal, e estava de novo o Galiano no Rio. O Galiano ficava lá em casa, o Brizola, eu não sei porquê, eu liguei para avisar que o Eduardo tinha chegado, se ele tinha uma brechinha na agenda e tal. Ele falou, vem almoçar aqui amanhã, mas no esquema de sempre, ou seja, o Galiano entrando pela cozinha, e aqui era um galeto incrível, ele falou, eu ganhei um vinho espanhol, tia, que dizem que é bom, eu vou abrir aqui. Era um Vega Sicília, um vinho que hoje na Europa custa uns 300 euros, né? Quer dizer, ao mesmo tempo, ele era um homem simples, de vida simples, né? E sabia apreciar as boas coisas, menos vinho, porque ele não sabia o que era um Vega Sicília. Alguém me disse que é muito bom, você conhece? Eu, quando olhei, Eduardo olhou, eu falei, Brizola, eu nunca tomei isso na vida. Ele falou, então vamos abrir. Maravilha. E ele mesmo, eu gostava dele assim, dele a vida, digamos, ele, né? A figura. A figura dele. Ele, evidente, enquanto governador, ou quando estava em campanha, ou qualquer coisa, eu mantive sempre o mesmo contato com ele, mas eu gostava dele na casa dele, na cozinha da casa dele. Agora, uma figura fantástica, companheira do Brizola, a Dona Neuza. Ah, sim. O que você disse da Dona Neuza? Eu tenho muita saudade dela, eu gostava dela. Era uma pessoa, imagina, o que deveria ser para uma mulher conviver com um homem que nem Leonel Brizola. Ela era irmã de Jango, inclusive. Irmã do Jango. Ela era uma heroína, no meu ponto de vista, né? Evidente, uma pessoa que devia ter as angústias dela, as tristezas, mas ao lado dele, e ela tinha um grupo de amigas, né? E sempre foi muito carinhosa e muito deferente. Tinha uma deferência especial, eu imagino, pela Marta e por mim, porque a gente era muito moço, né? A gente era garoto. Né? Agora, o governo do Brizola no Rio foi um governo revolucionário. O primeiro, sem dúvida. O que a senhora avalia do CIEPS? Eu te diria que era uma coisa tão revolucionária, tão impactante, tão importante, que não podia dar certo. Melhor dito, não podiam deixar que desse certo. Eu tenho uma história ilustrativa do CIEP, várias, vou contar uma. Um amigo meu, antibrizolista, um marchand de arte, um comerciante de quadros, esculturas, que achava o CIEP legal, né? Ter comida, ter médico, tudo bem. Ser horário integral, tudo bem. Agora, precisa ter aula de balé, aula de teatro, biblioteca, piscina, para que isso? Eles são pobres, pô. Ou seja, tudo tem um limite, é um preconceito de classe, né? A outra história que ficou na minha cabeça, na inauguração do primeiro CIEP, o Darcy foi e almoçou, bandejão, Brizola e tal. Eu cheguei depois. E tinha um garoto que o Darcy me deu uma cotovelada e falou, olha esse garoto aí. Era um garotinho de 8 anos que ele pegava sobremesa. Passava um tempinho, ele estava de novo ali, e de novo. Aí o Darcy chamou, e o menino ficou meio com medo, não sabia direito, mas era importante, estava de gravata. Você gostou? Ele falou que eu não... é gelatina, é gelatina. Ou seja, o garoto nunca tinha comido gelatina. 8, 9 anos. A única, Henrique, emoção que eu tive na minha vida, similar a essa, foi na Nicarágua, em 80, na campanha da alfabetização da Nicarágua. Eu fui com Júlio Cortázar, como escritor, eu fui acompanhando Júlio Cortázar numa escola. E ele perguntou para uma menininha, eu me lembro, era uma negrinha linda, com uniforme branco, aquelas tranças e tal, devia ter uns 12, 13 anos, maior do que esse garotinho no Rio. E o Cortázar perguntou para ela, o que você mais gosta da escola? E ela falou, os sapatos. Eu nunca tinha tido sapato. Quer dizer, a gente esquece a verdadeira realidade do povo brasileiro, do povo latino-americano. Então, o CIEPS, o Darcy tinha uma frase
certeira. Estão reclamando que é muito cara, que é muito dinheiro para a escola. Se não tiver CIEPs, daqui a 20 anos não vai ter dinheiro para construir cadeia, porque toda essa garotada de rua vai para o crime. Ele tinha essa visão. E é engraçado porque você destruiu o CIEPS e no lugar pôs a UPP hoje, né? É uma contradição, né? Porque a ocupação dos morros do Rio era através da educação com o CIEPS. Ah, sim. E hoje a gente ocupa com o PP. É bom. Né? Uma grande contradição. Né? Agora, a esquerda também, em especial o PT, criticava muito o CIEPS, né? O PT errou muitas vezes em relação ao Brizola. Muitas vezes. Essa foi das mais graves. De acordo com o programa do CIEP, os professores tinham de ser reciclados. Por quê? O Darcy dizia, a educação no Brasil é uma tragédia, porque o professor faz de conta que ensina e o aluno faz de conta que aprende. O nível dos professores de preparação era baixo, desinteresse, não tinha dinheiro para comprar livro. Bom. E o Darcy, então, queria que os professores fizessem uma reciclagem e os que fossem melhor classificados seriam melhor gratificados. E o PT só queria saber de aumento de salário. Quer dizer, houve um boicote mesmo do PT ao CIEPS no Rio. Naquela época, por sorte, digo eu hoje, o PT era pequeno, não tinha força para barrar o CIEPS. Se tivesse, teria barrado. Agora, isso se repete no governo da Marta, em São Paulo, que cria o CELS. Mas não reconhece que o CELS era uma cópia do CIEP, né? Quer dizer, continuou... Uma cópia piorada. Uma cópia piorada, mas uma cópia. Que na verdade nem é uma ideia tão original, basta você ver Austrália, Nova Zelândia, Japão, França, ou seja, o mundo mas no Brasil... civilizado. No Brasil foi uma coisa completamente revolucionária. E a Marta Suplicy jamais reconheceria qualquer mérito que não fosse dela. Aliás, fez isso dentro do próprio partido, né? Hoje em dia, vamos ver onde é que ela foi parar, né? Agora, hoje o PT talvez tivesse mais flexibilidade para entender. Teria mais grandeza hoje? Eu acho. Grandeza e flexibilidade, mais abertura de ideias. Agora, se tivesse prosperado o projeto do CIEP, o Brasil seria hoje outro e o Rio de Janeiro completamente diferente. Claro, claro. Esse outro, a elite não queria que fosse. E aí provocou este outro que é hoje, que a elite vive apavorada. Entendeu? Agora, veja a genialidade do Darcy, né, Eric? Ele cria o Sambódromo no Rio. Só que o Sambódromo é uma semana de carnaval. E ali embaixo das arquibancadas, escolas, né? Era. Uma genialidade, né? Era, CIEP, Essa geração que soube pensar o Brasil, é engraçado, eu digo como referência própria. Eu lembro de meu pai, Darcy, Brizola, nasceram no mesmo ano. Quer dizer, quando o Darcy reuniu aquele pessoal para fazer a Universidade de Brasília, o Darcy tinha, sei lá, 36 anos. Né? O Brizola, quando fez o CIEPs, tinha 60 anos. Uma geração ousada. Uma geração que soube pensar o Brasil, projetar o Brasil. Né? Agora me fala uma coisa, Eric, como começa o seu trabalho de traduções de grandes obras? É de uma maneira que eu até hoje digo, eu não sou tradutor profissional. Ah, mas você traduziu quase 90 livros até agora. É verdade, mas não sou tradutor profissional. Eu comecei e continuei a traduzir, 1, por afeto, 2, algo que talvez pudesse me inquietar. O que eu quero dizer por afeto? Eu, quando cheguei na Argentina, eu comecei a descobrir escritores, ficar amigo de escritores que no Brasil ninguém sabia quem era. Meus amigos daqui não sabiam quem eram meus amigos de lá. E naquele tempo, havia muita coleção de livro de conto, muito espaço, suplemento literário, revista. E eu comecei a traduzir o Galiano, por exemplo, a primeira tradução do Galiano no Brasil foi um conto que eu queria que meus amigos daqui conhecessem meus amigos de lá. Foi só isso. Não foi nada além disso. Eu comecei traduzindo o Galiano, depois traduzi um outro monstro uruguaio, o Onete, e aí fui, e quando eu vi, bomba, entendeu? Agora, você traduziu um dos grandes livros do Eduardo Galeano, que foi
As Veias Abertas da Não, América essa Latina. tradução Essa você não é minha, traduziu? não. Eu não traduzi 2 livros do Galeano. Esse é uma belíssima tradução do Sérgio Faraco, que é um grande escritor gaúcho. Eu traduzi quase todo o resto do Eduardo. Mas você conhece profundamente essa obra? Conheço, claro. Agora, há uma correlação com o livro de Darcy, o Processo Civilizatório. Qual a análise que você faz dessas duas obras? O Darcy, eu não analiso nada. Eu leio. O Darcy, há 2 intelectuais brasileiros que tiveram uma influência e um peso na cultura hispano-americana inteira, do México ao sul do Chile, e que ninguém reconhece. Tem um outro sociólogo aí que se julga, não sei, uma pinóia. Celso Furtado e Darcy Ribeiro, para não mencionar Paulo Freire, mas Celso Furtado e Darcy Ribeiro fizeram muita cabeça, de muitas gerações. O Eduardo sempre se declarou, o Eduardo Galeano, um discípulo do Darcy Ribeiro. O Darcy foi, dos intelectuais brasileiros, o mais latino-americano, o que mais tinha consciência de que nós somos América Latina. Eu não vou traçar paralelo entre o processo civilizatório e as veias abertas, porque eu não me atrevo a tanto, mas é evidente que teve um peso, né, enorme na formação, na cabeça do Galeano. Não na formação, na cabeça do Galeano. Porque eles tratam essa questão do nosso subdesenvolvimento através da nossa colonização, né? Claro. Que marca profundamente, claro, né, os massacres e tal. A nossa colonização foi o retrato da luta de classe, em especial no Brasil? Eu acho que não. Eu acho que a nossa colonização impôs, criou as classes, as castas, né? Não só no Brasil, na América Hispânica também. Você tem primeiro os conquistadores, você tem depois os representantes da coroa, você tem a formação daquilo que em castelhano eles dizem los criollos, não? Que é uma espécie de uma burguesia nacional, e lá embaixo o povo. Lá embaixo a gentalha, né? É igualzinho até hoje. Não mudou tanto assim, não. Segundo Galeano, Eric, ele coloca aqui que a primeira condição para modificar a realidade consiste em conhecê-la. Nós não conhecemos as nossas realidades? Não. Especialmente no Brasil. O Brasil é o país que mais se ignora a si mesmo. O Brasil é um país que não tem memória, não deixam que tenha memória e, na verdade, a maioria dos brasileiros não quer ter memória. Este é o único país que, no reencontro com a democracia, não puniu os agentes do terrorismo de Estado. Até o Paraguai, eu digo até porque demorou, tem torturador preso, estuprador preso, etc., né? Militares punidos como responsáveis por crime de Estado. O Brasil não. Quer dizer, a gente deu um jeitinho até Não, até nisso a gente não quis lembrar. Eu tinha um grande amigo, um advogado argentino, Eduardo Luiz Dualde, que foi quem, com o primeiro governo do Néstor Kirchner, primeiro e único, aliás, anulou a lei de anistia. Ele era secretário de Direitos Humanos e bom, hoje a Argentina é um modelo para o mundo. Ele dizia que ele não aguentava mais a lenga-lenga que se impôs no Brasil. Vamos virar essa página, olhar para frente, vamos virar essa página. Ele falou, tá, vamos virar a página, mas antes vamos ler o que está escrito nela. Antes vamos ler o que está escrito nela. Né? Aqui não, aqui a gente vai passando as páginas. Enquanto Rapaz, se você não conhecer teu passado, você não vai viver o teu presente e não vai viver o teu futuro. E isso é algo que as elites brasileiras jamais quiseram. Este é o único país que, de volta à democracia, e eu vi a volta da democracia na Espanha, no Uruguai, na Argentina, enfim, em que a imprensa não se democratizou. Você não tem vozes, já nem digo divergentes, mas eu digo diferentes. Você tem na imprensa brasileira, você tem ecos de uma mesma voz que é a voz do sistema. Então um eco parece um pouquinho diferente do outro, mas é a mesma coisa.
você não tem diversidade. O Brasil é um país muito complicado, muito complicado. E o que você tem para me dizer sobre Gabriel Garcia Marques? Caramba. A gente era muito, muito, muito amigo, muito. Era um ser humano incrível, incrível, de uma generosidade, de uma solidariedade. E um escritor que não precisa falar nada, né? Não precisa dizer nada. Eu tenho muita... Bom, tem muita falta dos que foram embora, né? Ele era... Eu conspirei muito com ele. Muito. Um conspirador, ele adorava conspirar. A gente conspirou em El Salvador, conspirou em Cuba, no México, o tempo inteiro. Ele conspirava o tempo inteiro. E jamais em benefício próprio. Nunca pediu nada. Nunca se aproveitou de quem era para conquistar alguma coisa. Nunca. E quando eu pedia para ele, precisamos ajudar fulano e tal, ele investigava para ver se era verdade, né? Ele era muito generoso, muito solidário e muito solitário, né? Porque, mais de uma vez, ele me falou que a única solidão comparável à solidão da fama é a solidão do poder, que você não pode confiar em ninguém. Né? Você, quando é muito famoso, não pode confiar em ninguém, senão vão te explorar, vão te enrolar, né? Então ele tinha um conceito de amigo, querido amigo, amigo fraterno, amigo da alma, e lá em cima o que ele dizia, a máfia. O que era a máfia? A máfia você tem de respeitar o silêncio do outro, tem de ser leal, tem de ser solidário, tem de ser generoso e, sobretudo, ser discreto. Volta e meia me pedem para contar histórias, não, eu era da máfia. Não, não. E é engraçado o senhor falar de solidão, sendo que ele tem o clássico, né? É, bom, 100 anos de solidão. Qual a sua análise desse livro? Que é um livro... Eu adoro esse livro, mas foi ele, o Garcia Marques não gostava do livro, porque dizia que foi o livro que acabou com a vida dele, é verdade. Esse livro, ele já tinha publicado, tinha ganho os prêmios, alguns, né? Esse livro... Fizeram uma primeira edição em junho de 67, de 5.000 exemplares. Foi a única vez que o Garcia Marques foi argentino, o editor levou ele para a Argentina. Esses 5.000 exemplares venderam em 3 dias. A editora mandou fazer mais 10.000. O Garcia Marques ficou uma semana em Buenos Aires. Nessa semana foram vendidos 20.000 exemplares. A editora sul-americana parou a produção de todos os outros livros só para imprimir, porque era imprimindo e vendendo. E o Garcia Marques conta isso de uma maneira triste, que ele um dia estava tomando café da manhã num café de Buenos Aires, quando entrou uma mulher que vinha do supermercado com uma cesta de compras. E sentou na mesa ao lado e ele olhou a cesta de compras, aí tinha pão de forma, tinha um pacote de leite, tinha um pacote de alface, as coisas que a gente compra no supermercado, e tinha o livro dele. Quer dizer, tinha virado mercadoria, né? Aí ele pensou, nunca mais vou poder ser o mesmo. Quer dizer, é de uma tristeza essa solidão da fama, né? Acabou aqui, minha vida acabou. Então ele tinha essa... Evidente que ele adorava o livro, adorava a fama, o livro, ele ficou riquíssimo com o livro, tudo isso é óbvio. Mas é evidente, ele reconhecia, claro, mas ele mais de uma vez me disse isso. Esse livro, enfim. Se você tivesse que eleger uma característica marcante do Gabriel Garcia Marques, para você, qual que você elegeria? Uma não existe. Uma não existe. Ele era um camarada alegre, profundamente melancólico. Você olhava o olho dele e contrastava com um sorriso. A risada dele era feliz, o olho era melancólico. E um homem íntegro, absolutamente íntegro. Se eu tiver de definir, eu considero a integridade, aquilo que eu já falei, solidariedade, generosidade, tal, íntegro. Agora, você fez um livro muito importante, Eric, sobre o massacre de Carajás. Uhum. Né? O que te levou a escrever um livro sobre esse massacre? Rapaz, é uma pergunta que parece brincadeira que eu vou responder, mas é verdade. Eu sou amigo do Nilo Batista, o grande advogado criminalista foi governador do Rio de Janeiro. do Rio, Foi governador vice do do Brizola. Rio, vice do Brizola. Eu estava um dia no barbeiro,
tocou meu celular e eu atendi, e era o Nilo. E aí, faz tempo que a gente não se vê, precisamos nos ver, não sei o quê. E, vem cá, você tem tempo? Eu estava no barbeiro, né? Eu falei, olha, for rapidinho, senão depois eu te ligo. Não, é que senão depois eu esqueço. Vem cá. Daqui a 2 anos vão ser 10 anos do massacre de Eldorado de Carajás. Eu queria que você fizesse um livro sobre o julgamento. Termina no barbeiro aí, depois me liga. Vai pensando enquanto ele corta seu cabelo. E eu pensei e falei, um livro sobre julgamento é sensacional, mas é pouco. É chato. E aí eu percebi que eu mesmo já não lembrava mais do massacre. Aí, quando eu cheguei em casa, eu liguei para o Nilo e falei, olha, velho, eu vou buscar um editor, porque eu acho que tem de fazer um livro sobre tudo, julgamento também. E pronto. Pouco depois, a editora Planeta, eu sou da editora Record, cometi uma infidelidade não conjugal, mas editorial. A Planeta me pediu para fazer um livro. E eu fiz o Massacre, que foi um livro que eu gosto, foi importante para mim. Agora, em 2018, sai uma segunda edição com uma pequena atualização que eu fiz. Porque, no fundo, não mudou nada. Não mudou nada. Você tem um outro livro que fala As Coisas do Mundo, que fala sobre os pequenos gestos da convivência. É um livro de contos, né? É um livro de contos. Porque eu escrevo contos e escrevo livros que eu chamo de não ficção, que são livros jornalísticos, basicamente, né? Coisas do Mundo, quarta-feira, antologia pessoal, a palavra nunca é a minha parte ficcional. Dos outros livros, alguns ficaram datados. Meu livro sobre Cuba ficou datado, não quer dizer mais nada hoje em dia. Eu acho que vigentes o Massacre, sim, e o livro que eu fiz, que eu publiquei em 2015, que chama A Memória de Todos Nós, que é justamente contando como foram os processos de recuperação da memória e de fazimento da justiça em todos os países da América Latina, menos no Brasil. Agora, esses seus livros, Eric, a gente observa que você é um grande observador, privilegiado pelas amizades que você tem, pelos contatos que você tem. De uma certa forma, isso te angustia ver falta de reconhecimento da memória, as injustiças? Como é que... Rapaz, Henrique, a gente só escreve o que dói, né? O que sangra. Senão eu seria humorista, que eu tenho o maior respeito por eles. Eu adoraria escrever humor, adoraria, mas não é meu ramo. Quer dizer, tanto nos meus contos, como, sobretudo, nos livros de não ficção, nos livros de reportagem, é para que a memória, para que alguém lembre, sabe? Se eu tiver um leitor, meu editor ouve isso e me mata, né? Mas se eu tiver um leitor, eu adoraria ser Paulo Coelho, claro, mas se eu tiver um leitor e atiçar a memória dele, mexer no sentimento dele, para mim valeu ter escrito o livro. Para mim valeu. Fala uma coisa, Eric, das grandes personalidades que você conheceu e conviveu, qual a que te mais influencia? É complicado dizer, a que mais mudou a minha vida foi o Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, sem dúvida. Sim, sem mas dúvida. Em termos de pensamento, pelo menos uns 3, os que mais eu acho que a influência é muito difusa sempre, né? Ninguém é influenciado por uma pessoa só, sim, senão seria um plagiador, um copiador. Mas, sem dúvida, o Darcy, o Galeano, o Garcia Marques me influenciou muito, não só no pensamento político, também a maneira de ver o mundo, entendeu? Cada um no seu tempo. Aqui no Brasil, muita gente, Antônio Calado, Moacir Werneck, muita gente. A vida me deu muitos amigos e eles me ajudam a ser o que eu sou. Né? Como é que você vê a esquerda hoje, Eric? Veja o quê? A esquerda brasileira hoje. É uma esquerda que, como boa parte da esquerda do mundo, está buscando um caminho, se adaptar, né? Porque agora há uma tendência na esquerda, tendência universal, de não se unir, né? De se fragmentar. Uma coisa é você ter tendências, outra coisa é você ter divergências, protagonismos, né? A esquerda brasileira, eu acho que está muito destroçada, porque os grandes quadros ou morreram
ou estão no ostracismo, né? Nós vivemos um pouco o fim da utopia? Bom, da utopia do meu tempo, sim, talvez. Né? A utopia, o homem sempre vai ter utopias. Eu tenho utopias, né? Agora, as dificuldades são enormes, né? As dificuldades são enormes. O que o Brasil viveu em 2015, 2016, a deposição da Dilma, a ascensão de pessoas absolutamente inqualificáveis, desclassificadas, né? Pessoas sem mérito algum. Eu nunca achei que eu fosse ver o meu país do jeito que eu vejo em 2017, que é quando a gente está conversando. Eu achei que eu não ia tornar a ver isso nunca mais. E qual livro falta o Eric escrever? Qual livro? Eu estou sempre escrevendo. É? Faltam muitos. Muitos. Espero ter gás até lá. É. E me diga uma coisa, o que sonha o Eric hoje? Olha, está cada vez mais difícil, porque eu dormindo não sonho. Aí você vai me dizer, todo mundo sonha. Bom, mas se eu não lembro quando acordei, para mim não sonhei. Então, o sonho noturno, não me preocupa para nada. O meu sonho hoje é que meu filho possa ver o Brasil, que o Brasil recuperou parte do que está perdendo hoje em dia. Né? Quer dizer, acho que o Brasil, até o segundo governo do Lula, o primeiro governo da Dilma, tinha uma perspectiva. Né? Isso foi destroçado, destruído, aniquilado. Eu não sei se eu vou ver isso recuperado. Espero que meu filho sim. Sintetize Eduardo Galeano em uma frase. O irmão mais velho que a vida me deu. Gabriel Garcia Marques. Numa frase, o Garcia Marques. Um gênio triste e humano. Leonel Brizola. Um gigante, um homem íntegro, um homem que quis um futuro para o Brasil que não deixaram acontecer. Darcy Ribeiro. Meu vice-pai. E o Eric. Eu. Obrigado pela entrevista. Obrigado a você.